São dos problemas, então. A número 1. Calcular a área da base, a área lateral, a área total de um prisma reto que apresenta 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo com catetos que medem 8 e 15. É aquilo que eu falei. O prisma quem manda é a base. Aqui, ó, ele tem a base, um triângulo retângulo de catetos 8 e 15. Então, se eu tenho que responder a área da base, eu vou começar pela área da base, que é o mais simples. A área da base é a área da figura que eu tenho na base. O que eu tenho na base? Eu tenho um triângulo retângulo. Como é que é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Lembrando daquilo que eu falei para vocês, pedi para anotar ainda. A área de triângulo retângulo, base e altura são os catetos. Então, 8 vezes 15 dividido por 2. Eu vou simplificar aqui. 4 vezes 15, 60. Já fiz a área da base, respondi da área da base. Área lateral. Área lateral, aquela fórmula que tem anotada no polígrafo e que tá lá nos slides, ela serve para prismas regulares. Ele não é um prisma regular. Por quê? Porque a base, a figura que contém a base não tem todos os lados iguais. Então, eu tenho que calcular a área lateral separado, a área de cada um retângulo que a gente tem aqui, ó. A área desse retângulo aqui. Que medida tem esse retângulo aqui que eu tô pintando, ó? A base dele é 8 e a altura dele é 20. Esse outro retângulo aqui que tem base 15 e altura 20 e o grandão de lá de trás, ó. Que eu não sei quanto que é essa medida aqui, ó. Eu não sei quanto mede isso. Só que eu tenho como descobrir. Eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, o terceiro lado sai por Pitágoras. Então, eu vou abrir aqui um cantinho e vou encontrar quem é a hipotenusa desse triângulo, porque os catetos eu já tenho. Então, a ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 15 ao quadrado, 225. Então, a vai ser raiz de 289. 289, o A mede 17. Então, eu sei agora todos os lados, ó, lá é 17. É só calcular a área de cada um dos retângulos, ó. Eu tenho um retângulo que mede base 8, então 8 vezes 20, porque a área do retângulo é base vezes altura. Mais, eu tenho outro retângulo aqui, base 15, altura 20, então 15 vezes 20. Mais o lá de trás que eu acabei de encontrar, o A, 17 vezes 20. Porque a altura é igual para todos, o que muda é a base. Então, agora é só calcular, ó. 8 vezes 20, 160. 15 vezes 20, 300. 17 vezes 20, 340. Só somar. 160 mais 340, 500. 500 mais 300, 800. Fiz a área lateral. Agora eu quero fazer a área total. A área total é só juntar na fórmula. A área total é o quê? 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, dois triângulos, mais a área lateral. 2 vezes a área da base é 60, porque tá lá em cima, eu já calculei, e a área lateral, 800. Então, 2 vezes 60, 120, mais 800, 920. Essa é a resposta da área total, essa é a área da base e essa é a área lateral. Bom, a número 2. A número 2, um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192. Determine sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Bom, um prisma de base quadrangular, então a base dele é um quadrado, é isso que manda. Faz o desenho ali, se está na dúvida, para não esquecer que prisma é esse. Ele deu o volume e ele diz que a altura é o triplo da aresta da base. A aresta da base é o A. Então, eu sei que é o triplo da medida da aresta da base, do Azinho lá do lado do quadrado. E eu quero saber a altura. Então, vocês concordam comigo que se eu achar o A, eu encontro a altura? Aí é só multiplicar por 3. Bom, então vamos lá. Ele deu o volume, joga no volume. O que é volume de um prisma? A área da base vezes a altura. Só que a área da base aqui, nessa fórmula aqui, tem que aparecer o A. O volume eu sei que é 192.
A área da base, em vez de eu deixar esse AB, eu não vou deixar o AB, eu vou colocar a fórmula da área da base. Se o prisma é quadrangular, eu vou colocar a fórmula do quadrado, tá? Então, lá na área da base, eu vou substituir pela fórmula do quadrado, que é A ao quadrado. A altura 3A, ele disse que é o triplo da aresta da base. Aí é só resolver, ó, é só isolar o A. A única incógnita que tem nessa equação aqui é o A. Então, 192 é igual a 3A ao cubo, porque A ao quadrado vezes A ao cubo. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 192 dividido por 3 é 64. O inverso da potência é uma raiz, nesse caso, raiz cúbica. Qual é o número que elevado ao cubo dá 64? A é igual a 4, mas não era o A que ele queria a altura. Então, vem aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12 é a minha altura. Bom,